Alunos, sejam bem-vindos à nossa videoaula sobre pautas para telejornalismo. A gente vai falar primeiro sobre boas histórias. O jornalismo vive de boas histórias. Elas nem sempre são fáceis de serem encontradas, é sempre um desafio, mas esse desafio começa na pauta, né, que é um instrumento importante do telejornalismo. Uma ideia bem fundamentada em uma pauta evita não só a perda de tempo das equipes na rua, mas estabelece também um consenso entre os profissionais envolvidos, né? Reduz a incidência de erros na condução das matérias. Por quê, gente? Porque as pautas, elas são discutidas em reuniões entre os produtores e os editores. Uma pauta bem fundamentada também permite que a gente saiba quais os recursos necessários para a elaboração daquela reportagem. Será que a gente vai precisar de uma GoPro? Será que a gente vai precisar de um assistente técnico para levar alguma iluminação para aquele lugar? Tudo isso tem que ser pensado na pauta, além, né, do assunto principal daquela reportagem. E de onde surgem, né, as pautas? Uma ideia para uma pauta pode surgir a partir de uma notícia que o próprio jornal já veiculou, a partir da leitura de outros jornais, sites, blogs, de um bate-papo com amigos, da observação de situações que a gente vive no nosso dia a dia. Enfim, a pauta pode surgir de qualquer lugar. A gente tem que estar atento a tudo que acontece à nossa volta. Razão e intuição são duas características dos jornalistas, né? No caso de jornalistas, essa intuição significa faro para a notícia, faro para perceber boas histórias. É um atributo insubstituível, né? E que ao longo do tempo pode ser lapidado, pode ser trabalhado. E essa intuição, ela desperta um interesse em determinado assunto, já a razão é que possibilita que esse assunto se transforme mesmo em um tema de uma reportagem. Por quê, gente? Apesar da gente intuir que aquela história pode ser boa, que tem alguma coisa interessante ali, a gente tem que pensar com a razão para saber se aquilo realmente pode virar uma reportagem ou não. A gente tem que sempre desconfiar também desses assuntos. Nenhuma informação veiculada em outros meios de comunicação já deve ser tratada pelo pauteiro ou pelo produtor como verdade absoluta e a partir daí ele já pode fazer a pauta. Ele sempre vai ter que apurar, saber quais são as informações ou de onde aquele veículo conseguiu as informações. Porque se não foi ele que levantou as informações, se não foi ele que checou os dados ou que entrevistou aqueles personagens, ele não tem certeza de nada aquilo, ele não fez o trabalho jornalístico que ele deve fazer antes de mandar um repórter para a rua executar uma pauta. E se ele não fez esse trabalho jornalístico, ele não pode repassar as informações para o público, né? O pauteiro ele tem que estar atento à questão da temporalidade da notícia. O jornal que está nas bancas hoje, o jornal impresso, ele traz a notícia de ontem, né? E a televisão, ela tem o caráter imediatista. Se a gente for colocar o que já tem no jornal, que é a notícia de ontem, ninguém vai assistir ao nosso telejornal. Não faz sentido nenhum colocar uma informação velha no telejornal. Para ser um bom pauteiro, a gente tem que ler muito e não achar que a gente já sabe tudo sobre determinado assunto. Quando a gente escolhe o tema de uma pauta, é legal pesquisar, aprofundar naquele universo, abrir o horizonte, né? Se a gente vê que há muitos caminhos para seguir e a gente estiver um pouco perdido, é legal conversar com o editor para a gente fazer um recorte daquele assunto, um recorte que seja interessante, atrativo, que vá fazer sentido para os nossos telespectadores. E os pauteiros ou produtores, eles precisam pensar nas imagens. Porque, gente, as imagens são intrínsecas ao telejornalismo, não tem telejornalismo sem imagem. Mas não significa, gente, que a escolha do nosso tema deve sempre partir dessa premissa se há ou não imagens. Mas significa que a gente deve sempre pensar em como essas imagens serão construídas durante a reportagem para ajudar ou auxiliar os nossos repórteres, ou o repórter e o cinegrafista. Tem vários assuntos que são ricos em informação textual e pobres em informação visual.
mas alguns são o contrário, né? Que são assuntos que têm bastante imagem e pouca informação. Quando tem bastante imagem, o repórter cinematográfico ele vai desenvolver um trabalho criativo e instigante, ele tem mais chances de fazer isso, né? Mas quando não tem, a gente como produtor, como pauteiro, tem a responsabilidade de sugerir como aquela história será contada em imagens. A gente tem que se colocar no lugar do repórter na rua, né? O que ele vai encontrar na rua que ele vai conseguir filmar, que ele vai conseguir mostrar em imagens aquele assunto, né? A gente tem que construir uma informação visual na nossa cabeça, como se não existisse o texto. E cada um tem a sua maneira de fazer isso. O importante, gente, é pensar na matéria como um todo. Não adianta levantar uma série de informações se não tem imagem para cobrir o off. O off é o texto narrado pelo repórter, né? E que vai ser posteriormente ilustrado com imagens. Se acontece isso, gente, a tendência é que a reportagem fique muito arrastada, fique sem ritmo. A captação de boas imagens permite que o repórter aprofunde no assunto, faça um texto mais elaborado, com maior número de informações. Nas reportagens que a gente quer contar um fato antigo, é importante a gente pesquisar imagens de arquivo, né? O próprio produtor já vai indicar para o repórter que as imagens de arquivo já foram separadas, explicar o que tem nessas imagens de arquivo. E o pauteiro ou produtor também tem que ter muita atenção com as entrevistas, né? A gente tem que saber exatamente onde elas serão feitas, porque isso vai influenciar diretamente na reportagem. Imagina se a gente está produzindo uma reportagem toda ao ar livre e de repente entre uma sonora, uma fala de um entrevistado num ambiente fechado. Fica estranho, destoa, né? A plástica da reportagem também é muito importante para o telespectador. Então a gente tem que pensar, se aquela reportagem vai ser feita toda ao ar livre, será que aquele entrevistado não pode sair da sala dele, da entrevista do lado de fora do prédio? Enfim, a gente tem que criar situações para contribuir com a nossa reportagem. Como que a gente sabe se a fonte pode dar entrevista do lado de fora? Na hora que a gente vai conversar com ela, para pegar as informações, a gente já tem que falar com ela, ó, será que o senhor pode dar entrevista do lado de fora? Porque nossa reportagem está toda ambientada em locais externos e a fonte tem que concordar com isso. Da mesma forma, se a cobertura vai retratar o antes e o depois de algum lugar, a gente tem que perguntar, por exemplo, ao entrevistado se ele tem fotos, se ele tem imagens que possam mostrar a diferença, né, depois da passagem do tempo. A gente tem que pensar que perguntar nunca é demais, né? A gente tem que pecar pelo excesso, não pela omissão. Então, não deixe dúvidas para o entrevistado sobre o que você precisa saber, sobre o que você está fazendo, e não deixe também perguntas sem respostas para o repórter. Ele tem que chegar para o entrevistado já sabendo a história, ou pelo menos grande parte dela, para saber como que vai conduzir a entrevista. Isso, gente, faz com que caia muito a chance da equipe voltar para a redação sem a reportagem. Se você deixa o entrevistado sabendo de tudo que a gente vai precisar e se você deixa o repórter informado de tudo sobre aquela reportagem. Agora a gente fala sobre releases. Um ponto que os pauteiros ou produtores têm que tomar muito cuidado é com a utilização de releases na redação. As informações recebidas por releases, elas são desconfiáveis, digamos assim. Por quê, gente? As assessorias de imprensa, elas são pagas para defender os interesses dos clientes, né? Sejam eles órgãos governamentais, empresas privadas, profissionais autônomos, todos eles querem utilizar do nosso veículo para comunicar alguma coisa e para criar uma imagem positiva perante a opinião pública. O serviço, gente, de releases, ele é legítimo e eles podem ser fontes de boas informações, de boas histórias, mas eles não substituem o trabalho de apuração. Mesmo quando a gente recebe um release, que a gente sabe que é de uma assessoria que é confiável, a gente tem que apurar as informações. A gente tem que ligar para a fonte, perguntar se é isso mesmo, tem que checar os dados que aquele release traz, né? Então, o problema, gente, não é o repórter ou o jornalista ou o pauteiro receber o release. O problema é o que ele faz com aquelas informações que estão escritas ali.
Uma postura indesejável, gente, é acreditar que a assessoria de imprensa está lá para resolver todos os nossos problemas e também que ela é a única fonte de informação. Não é, pelo contrário, a gente sempre tem que procurar outras fontes além das que a gente recebe por releases. Nem sempre a gente precisa da assessoria de um órgão público, por exemplo, para encontrar informações. A gente tem a maioria das informações básicas disponíveis em bancos de dados públicos, é só saber pesquisar. A internet, se bem usada, ajuda muito no trabalho de apuração e pesquisa dos produtores, né? Mas é preciso paciência, um pouco de conhecimento para garimpar essas informações na internet. Mas essa coleta de informações permite ampliar a contextualização daquele fato, né? E traçar uma melhor cobertura e não ficar só naquela angulação que a assessoria de imprensa sugeriu. Agora, sobre as fontes. A escolha das fontes que serão entrevistadas merece uma atenção redobrada. Por quê, gente? Porque a gente tem que ter entrevistas que tragam uma abordagem nova, um jeito de ver diferente e não sempre a mesma coisa, né? Quanto maior a quantidade de pessoas entrevistadas, a pluralidade de informações, melhor será a leitura que o entrevistado vai falar sobre o assunto retratado. Isso não quer dizer, gente, que a gente tem que garantir o tempo todo a isonomia de tempo e espaço. A gente tem que fazer um recorte da realidade, isso é uma premissa do jornalismo, né? A gente só tem que levar em conta o interesse do público e sempre buscar a verdade. Então, nem sempre a pessoa que discorda da outra vai ter o mesmo tempo de entrevista, ou seja, a isonomia de tempo, mas pelo menos a gente mostrou aquelas duas fontes que discordam uma da outra, né? Então a gente tem que ouvir as fontes que são autoridades sobre o assunto, né? E tem que descobrir também pessoas que discordam daquilo para colocar na nossa pauta para os nossos repórteres entrevistá-las. Os entrevistados, gente, não devem ser escolhidos só para corroborar com uma ideia que a gente tem, ou seja, para confirmar aquilo que a gente já pensa, aquilo que já está na cabeça do jornalista. Quando a gente faz isso, a gente engana o telespectador. A gente pode passar a imagem de que a gente é isento, só que, na verdade, a gente já sabia como que seria essa matéria antes mesmo da apuração. Isso não é legal. Parece a situação de que alguém já tem uma premissa, sabe que ela é falsa, mas procura argumentos que a justifiquem. Isso não é correto, né? A gente corre o risco de nos tornar os donos da verdade, a gente veicular conclusões e não promover o debate. Então, a gente tem que ter muito cuidado no recorte que a gente escolhe para as nossas pautas e nas pessoas que a gente vai entrevistar para falar sobre aqueles temas. Então, essas foram as informações sobre pautas para telejornalismo retiradas do livro Reportagem na TV: Como fazer, produzir e editar.